nossas mensagens no livro de Gálatas. Eu gostaria então que você pudesse abrir a palavra de Deus, obviamente, no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 15, até o versículo de número 21. Gálatas 2, do 15 ao 21. Que Deus fale no nosso coração nessa noite, pela graça, pela misericórdia que Ele tem a derramar sobre as nossas vidas. Gálatas 2, 15 ao 21. Na semana passada, nós vimos o apóstolo Paulo dando uma dura ao apóstolo Pedro por causa da sua dissimulação de ceder às pressões e diante dos judeus se comportar de uma maneira diferente quando ele se comportava diante dos gentios, diante dos gregos e de outros povos que não eram judeus. Então, essa mensagem é uma continuação da argumentação de Paulo. Paulo argumenta a Pedro de que a salvação ela é pela graça e não por obras. Portanto, nada adiantaria que os gregos, por exemplo, se abstivessem de alimentos da dieta religiosa judaica para que então pudessem ser salvos, pois era isso que os judeus ensinaram, porque a salvação se daria com Jesus mais 3 elementos: a circuncisão, a dieta religiosa e o calendário judaico. Então, se os judeus acreditassem em Jesus, se circuncidassem, guardassem o sábado, por exemplo, e não comessem carne de porco, eles acreditavam que isso seria a salvação. E o apóstolo Pedro não acreditava nisso. Ele vai visitar Paulo em Antioquia, ele está comendo com os discípulos ali, os servos de Deus gentios. Chega um grupo de judeus que acreditavam sobre isso que eu acabei de falar, e Pedro, então, naquela pressão, ele cede e ele se comporta de uma maneira que dá a entender que os gregos também deveriam se converter através da obediência às obras da lei. E por isso Paulo dá uma dor em Pedro, pois seria inaceitável que o evangelho fosse adulterado. Naquele momento, na verdade, é inaceitável que o evangelho seja adulterado sempre, né? Naquele momento também era muito importante. Se você não viu algumas mensagens de Gálatas, logo nós vamos disponibilizá-las no canal da igreja lá no YouTube. Então você pode entrar lá no YouTube e você assiste todas essas pregações do livro de Gálatas. Você pode revê-las e vê-las quantas vezes você quiser, encaminhar, compartilhar, dar o sininho, igual o YouTube mesmo, né? E faz tudo lá, porque você pode ir acompanhando as mensagens. Isso é bom, porque como é um livro sequencial, é um capítulo após o outro, se você perdeu algum capítulo, por acaso não conseguiu vir à igreja, é uma pena, você pode ir lá e você consegue dar uma olhada nessa mensagem. Mas não é bom você ficar faltando e pensando assim, segunda-feira eu entro na internet e vejo que o pastor pregou lá. Não faça isso não, porque senão eu não vou parar de colocar, tá bom? Gálatas 2, 15 a 21. Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim, mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei, como diz aí, ninguém será justificado. Mas, se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se ao caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Senhor, eis a tua palavra diante de nós. Perdoa, Deus, todos os pecados cometidos e usa o teu Espírito Santo e a tua graça para falar aos nossos corações mais uma vez. Esse tesouro que é a tua palavra para nós, em nome de Jesus. Amém.
Fiquei sabendo de uma história de uma igreja que tinha a seguinte placa na porta. Dizia assim: dia tal, na catedral, evento, justificação pela fé. 300 homens de Deus, vestidos de juiz, vão bater o martelo e vão decretar a sua bênção, justificando você, para que você possa então receber os milagres das mãos de Deus. Dia tal, nessa igreja, 300 homens vão imputar sobre você a justificação pela fé, vestidos de juiz, com martelos na mão, vão martelar e decretar a sua bênção. Isso aqui se parece muito com o que a gente acabou de ler. Homens que, segundo eles, são capazes de manipular, de controlar a salvação de pessoas. Eles podem liberar ou não a salvação das pessoas de acordo com normas que eles mesmos vão criar e eles mesmos vão estabelecer para que pessoas sejam salvas. Irmãos, existem várias discordâncias então, no meio da humanidade, mas no geral, a grande maioria dos homens concordam em duas coisas. A primeira coisa que a grande maioria dos homens concordam é que Deus é muito bom, Deus é santo e Deus é justo. Até quem tem muitas dúvidas sobre a existência de Deus, ainda assim sabe que existe um ser supremo que é infinitamente maior do que nós. Alguns não conseguem dar nome a esse ser supremo, nós sabemos que é o Senhor Deus. Então todos os homens acreditam de que Deus é bom, santo e justo. Com raríssimas exceções, alguém discorda disso aqui. E todos os homens também concordam, em segundo lugar, que nós, os homens, estamos muito longe de ser como Deus, bom, santo e justo. Então nós temos um dilema terrível. Deus é bom, santo e justo, o homem não chega nem perto disso. Foi por isso que Bildade, um amigo de Jó, vamos colocar aqui, em Jó capítulo 25, versículo 4, disse assim: como, pois, seria um justo homem perante Deus? O salmista também disse isso no Salmo 24, quando disse: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Limpo de mãos e puro de coração. Quem é o homem que pode subir ao monte santo do Senhor? Quem é limpo de mãos e puro de coração? Esse homem não existe. Então o homem já percebeu a situação muito difícil que ele está. Existe algo errado entre nós e o nosso Deus. Existe um problema, um juízo, um julgamento aos nossos pecados. Nós somos seres, ou pelo menos éramos, alienados de Deus, e por isso éramos sim condenados pela ira de Deus. A humanidade então tenta disfarçar esse problema com Deus, usando a religião. A humanidade tenta disfarçar o seu dilema com Deus, usando várias coisas, mas na verdade, em toda a consciência humana e em toda a experiência do homem, ele sabe que um dia ele há de prestar contas ao Todo-Poderoso. Isso faz parte da humanidade. Alguns assumem isso mais cedo, outros assumem isso mais tarde, outros tentam se enganar a vida toda dessa verdade. Deus é santo, o homem é pecador e há um problema entre o homem e Deus que precisa ser consertado. Todo mundo sabe disso. Poucos admitem, mas todos sabem. E a pergunta que nos cabe é: como nós podemos viver assim? Como que a gente consegue viver a vida com esse problemaço estabelecido em nosso meio? Qual é a solução? Será que existe solução para isso? Sem sombra de dúvida, esse texto que nós lemos é a solução para esse terrível dilema. O apóstolo Paulo nos ensina sobre uma doutrina fantástica que a Bíblia diz, que é a justificação pela graça. Eu fiz questão de fazer esse slide dessa forma, porque tem um homem com a mão estendida, e na sua mão está escrito justificação pela graça. Porque é exatamente isso que a justificação é. É um presente. Isso nos é dado, nos é entregue por meio de Deus. Eu já falei que nós vimos o grande problema da semana passada, do texto de Gálatas 2, aqui do versículo 11 até o 14, que é Paulo dando uma dura no apóstolo Pedro por causa da sua hipocrisia e por causa da sua dissimulação. A dissimulação eu já disse e vou repetir rapidamente. O apóstolo Pedro acreditava que a salvação era pela graça, mas ele se comportou como se fosse pelas obras. E isso o apóstolo Paulo achou muito estranho, porque ele cedeu diante dos judeus. Então Paulo dá para ele algumas duras. Ele chama ele de dissimulado, fala que ele havia se corrompido por causa da pressão, e diz que a verdade do Evangelho não poderia ficar obscurecida naquele momento por causa do comportamento errado de Pedro. E agora nós vamos pegar
os últimos argumentos que Paulo usa para continuar a explicar Pedro por que ele estava brigando com ele, por que ele estava dando uma dura a ele. E nós vamos terminar de entender, e Paulo utiliza a doutrina da justificação pela graça para mostrar a Pedro a razão daquela bronca, se é que a gente pode chamar isso aí de bronca. Esse assunto, irmãos, da justificação pela fé, é a boa nova que nós precisamos para sermos aceitos por Deus. Não por causa das nossas obras, mas por causa da confiança que nós temos em Jesus Cristo. A Bíblia chama Jesus Cristo de o justo e justificador de muitos. Nós somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus. Temos paz com Deus. Romanos 5, versículo 1. Essa importância, então, da doutrina, Lutero chegou a dizer sobre esse assunto, e foi inclusive um assunto que motivou o coração de Lutero a causar as 95 teses na Catedral de Wittenberg, e ele disse o seguinte: se o artigo da justificação alguma vez for perdido, então toda a doutrina cristã ficará perdida. Se nós permitirmos que a justificação pela fé se perca no meio dos nossos assuntos, toda a fé cristã perderá a razão de existir, pois nós existimos por causa da justificação. Essa doutrina é muito importante, irmãos, pois ela representa para nós a glória de Cristo. Ela rebaixa a glória do homem e aumenta a glória de Cristo. O que significa justificação? É uma palavra jurídica para dizer que alguém agora não é mais declarado culpado, mas sim inocente. Aquela pessoa não tem mais culpa, como a gente costuma usar aqui, culpa no cartório. Ela está isenta das suas dívidas, porque alguém pagou suas dívidas por ela. Eu gosto muito de usar uma ilustração, que se eu não me engano eu aprendi ouvindo o pastor John Piper usar, que ele diz que imagine uma pessoa culpada sentada no banco de réu, dentro de um tribunal e de um júri humano, e nesse júri o juiz tem lá na sua mão todos os crimes que aquela pessoa havia cometido. O advogado de acusação estava lá, o advogado de defesa já percebeu que não tem como defender aquela pessoa de todos os seus crimes. Se defendesse de um, sobraria milhares ainda e não conseguiria mesmo. Então, na hora de decretar a pena, e no caso dessa pessoa, os crimes eram tão odiosos que seria feito a ela a pena de morte. Alguém chega no meio dessa sessão e diz: senhor Meretício, eu gostaria de dar uma palavra. Eu não conheço esse homem, na verdade eu o conheço muito brevemente e eu não sei exatamente como nós poderíamos ajudá-lo, mas eu gostaria de me oferecer a sofrer a pena no lugar dele. E o juiz vai dizer: mas você sabe todos os crimes que ele cometeu? Sei. Você sabe qual será a pena? É pena de morte, você sabe? Sei. E você está disposto a carregar sobre si a culpa dele? Estou. Então tá bom. O homem pode ir embora e o outro vai morrer no seu lugar. É exatamente isso que a doutrina da justificação pela graça nos diz. Jesus morreu em nosso lugar, para que nós pudéssemos sair do tribunal da ira de Deus, sem culpa nenhuma. Já não havia mais nenhuma condenação contra aquele homem. Aquele homem que estava prestes a morrer, agora estava livre e limpo de todas as suas condenações. Jesus foi crucificado em nosso lugar, para que nós fôssemos feitos justos. Essa doutrina que Paulo vai ensinar, só que nem todo mundo gosta disso, e alguns homens ensinavam a salvação pela obediência. E alguns irmãos, então, alguns crentes da igreja de Gálatas já haviam se desviado, já estavam tomando outros caminhos, já estavam seguindo os judaizantes, guardando alguns princípios da lei, achando que a lei mais Jesus iria salvá-los. O apóstolo Paulo, então, dá uma voadora aqui, vamos dizer, com os dois pés, no meio dessa doutrina mentirosa, e tenta consertar isso aí com a palavra de Deus. Então nós vamos ver qual a continuação de Paulo aqui. No versículo 15 e no versículo 16, nós encontramos a primeira argumentação de Paulo aqui. É que somente a justificação pela fé em Cristo pode salvar. O versículo 15 e o versículo 16 falam isso. Nós acabamos de ler o texto, não vamos ler de novo. Mas no 15, o apóstolo Paulo diz assim: nós judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. O que Paulo vai dizer aqui é o seguinte: ele fala para Pedro o seguinte: Pedro, eu sou judeu, você também é judeu. E às vezes parece que Paulo está sendo irônico, dizendo nós, judeus por natureza,
E não pecadores como esses gentios. Parece que ele está ironizando, ou em até algum momento, parece que ele está rebaixando os gentios, chamando-os de pecadores e chamando os judeus de santos. Mas não é isso que Paulo está fazendo aqui. O que Paulo está dizendo é de que os judeus eram vistos, desde o princípio do Antigo Testamento, como um povo seleto, separado. O povo de Deus se inicia com o chamado de Deus a Abraão. Abraão é judeu. E a partir de Abraão nasce a religião de Deus, o povo de Deus, que é o judaísmo. O judaísmo vem surgindo no passado como o povo de Deus. E o que Paulo está dizendo, olha, se nós, que éramos judeus, nós que parecíamos excederem muito os outros por causa da aliança de Deus, a aliança que ele fez conosco, se nós que desfrutamos de toda a companhia, a lei de Deus, o privilégio do Senhor, e Paulo talvez aqui está se lembrando dos privilégios do deserto, da libertação do Mar Vermelho, da saída do Egito, tantos cuidados de Deus, receber a terra prometida, o nascimento de Jesus veio de famílias judaicas, e Paulo então está dizendo, olha como nós somos abençoados por sermos judeus, ainda assim, nós precisamos. E nós só cremos em Jesus para que fôssemos justificados pela fé e não por obras. O que Paulo está dizendo a Pedro é o seguinte, olha, se nós, que somos judeus, temos a lei ao nosso favor, temos a lei para obedecermos, temos Deus ao nosso lado, e temos toda a graça de termos sido escolhidos desde o passado para carregar o nome e a bandeira da religião de Deus, né, do nome de Deus, ainda assim, Deus não nos salvou por obediência a lei, mas sim em Jesus Cristo. Agora, se nós que temos tamanho privilégio, precisamos de Cristo para ser salvo, por que você está colocando sobre os gentios uma carga muito pesada ainda do que a nós? Se nós que tínhamos a lei não fomos salvos por obediência à lei, sim Jesus, por que eles devem ser salvos pela obediência à lei? Paulo então está dizendo, olha, eu não sei por que você está fazendo dois princípios, para os judeus uma coisa e para os gentios outra coisa. Se no passado Deus não salvava por obediência à lei, por que ele salvará agora? E aí ele completa dizendo que nós sabíamos, versículo 16, sabendo que o homem não é justificado por obras da lei. Ele fala, nós sabemos, nós judeus sabemos que não somos salvos pelas obras da lei. Eu, Paulo, e você, Pedro, sabe muito bem que não é assim que nós vamos ser salvos. Sabíamos. Por quê? Porque a lei havia dito isso. A própria lei havia prometido um Salvador por alguns princípios que nós não conseguimos cumprir. Afinal de contas, a lei tem esses dois princípios, a lei tem esses dois motivos de existir. A lei existe, primeiro, para nos mostrar de que existem várias normas que nós devemos cumprir, mas que nós não conseguimos cumprir perfeitamente. A lei de Deus vem para apontar o nosso pecado. Mas, por outro lado, a lei de Deus tem todas as recomendações de sacrifícios para perdão de pecados. E todos esses sacrifícios apontam para aquele que pode resolver o problema que nós não conseguimos, que é Jesus Cristo. Então, a própria lei resolve o dilema da lei quando promete Jesus Cristo para nos salvar. E Paulo fala, nós não fomos salvos pela lei, nós fomos salvos por Cristo. Agora, os legalistas acreditavam que seriam salvos cumprindo toda a lei. E aqui a gente vê o pecado do legalismo e o pecado do orgulho. Todo homem que não crê na justificação pela graça está pecando duplamente. Ele peca primeiro porque ele acredita que através do seu legalismo ele é capaz de ser salvo. Através de normas e princípios e usos e costumes e regrinhas, ele vai conseguir entrar no céu de Deus. Isso é legalismo. E segundo o orgulho, ele acredita que ele é melhor do que os outros. Todos precisam de Jesus para ser salvo. Ele não. Ele consegue ser salvo por esforço próprio. Orgulho e legalismo. Depois o apóstolo Paulo vai falar para nós, no versículo 16 também, de que existe um dilema. Cristo e eu mesmo. Fé versus a lei. O texto fala desses princípios. E podemos falar que o versículo 16 talvez seja o versículo central, o ponto nevrálgico do livro de Gálatas, aquele ponto principal que vai tratar do cerne de toda a questão do livro, de que ninguém pode ser justificado por obras da lei. Paulo então contrapõe Cristo e eu, a fé e a lei. E Paulo está dizendo o seguinte, quando eu creio em Cristo, eu abro mão de mim mesmo, das minhas obras. Quando eu creio nas minhas obras, eu tenho que deixar de crer nas obras de Cristo. Eu tenho que fazer uma escolha. Ou a minha obediência, ou a obediência de Jesus. Ou a fé em Jesus, ou a fé em mim mesmo.
ou a fé em Cristo ou a lei. Eu tenho que perceber o que eu estou acreditando. O apóstolo Paulo então coloca uma coisa como inimiga da outra. É impossível que as obras de Cristo, mais as minhas obras, se juntem para que então receba a salvação. Não importa qual lei seja essa, ninguém pode ser salvo por obras da lei. Então, irmãos, nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Jesus é o meu substituto, como a história que eu acabei de contar, aquele que me substituiu diante da minha condenação. Viveu uma vida perfeita, carregou os meus pecados, morreu por mim, sofreu pelos meus delitos e ressuscitou para me dar o perdão. Assume o seguinte: ou eu creio na graça, ou eu creio nas obras. Ou eu creio em Cristo, ou eu creio em mim. E agora eu gostaria que você fizesse uma reflexão. Você crê em Cristo, ou você crê em si próprio? Você acredita que quando você chegar nas santas moradas de luz, Deus vai te perguntar: por que deveria deixar você entrar aqui? E você vai responder: mas Deus, eu sou presbiteriano de gerações e gerações, predestinado ao longo dos séculos a ser um crente presbiteriano. Tomo Santa Ceia, ia na igreja do pastor João. Deus vai até rir. Assim, eu aprendi, sabe, as regrinhas cristãs. Lá na minha igreja, até Deus, quando canta, até a mãozinha assim, a gente levanta. É maravilhoso o que eu aprendi a fazer na igreja. Eu aprendi a carregar a Bíblia debaixo do braço, pela rua fora. Essa pode ser uma resposta sua. Agora, você pode chegar e responder assim: Senhor, eu não devo entrar no céu, mas eu chego aqui ousadamente através do sangue de Jesus, o seu Filho, que me perdoa de todos os pecados. Eu não tenho cara para chegar aqui, mas eu cheguei porque Jesus me trouxe quando morreu por mim. Eu estou aqui por causa dele. Eu acredito que essa é a senha do castelo Rá-Tim-Bum do céu. Quando for perguntar qual é a senha, você deve responder: sangue de Cristo em meu lugar. Assim nós entramos e herdamos o céu. Essa é uma bênção maravilhosa. Infelizmente, pessoas hoje agem dessa maneira como Paulo aqui está brigando. Colocam na lei. As pessoas acreditam no fundo, que se elas conseguissem melhorar só mais um pouquinho, só, sabe, um dedinho assim que falta, uma unhazinha, se eu melhorar um pouquinho, eu acho que Deus então vai me aceitar. E se eu obedecer os 10 mandamentos? Eu acho que vai dar. E se eu assistir o culto de domingo de manhã e domingo à noite? Nossa, agora eu arrebentei a boca do balão, não foi? Deus vai me aceitar. Não, somos salvos pela graça de Deus. Somente a justificação pela fé em Cristo pode salvar. Segundo isso aqui, aí funcionou. Vamos ler juntos ali, por favor? A justificação pela fé não é. Você já ouviu alguém falar assim: você é presbiteriano? Sou. Você acredita em eleição? Acredito. Você acredita que Deus te salvou pela graça? Acredito. Então na igreja de vocês pode fazer o que quiser, que Deus sempre vai salvar. Porque uma vez já ouvi alguém falar isso com você, eu acho que eu ouço isso toda semana. Mas essa é uma má compreensão da doutrina da justificação pela fé. O que Paulo agora vai dizer é o seguinte: nos versículos 17 e 18, ele vai rebater um argumento dos judaizantes. Os judaizantes falavam assim: não, eu acredito que Jesus morreu por nós, mas também acredito que nós temos que nos esforçar para alcançar o céu. Afinal de contas, que graça barata é essa, que não exige nada? Sabe por quê? Porque depois, se a justificação é pela fé e pela graça, e quando eu peco, depois de ter sido justificado, eu continuo pecando depois que eu fui salvo. Cristo, então, é ministro do pecado? É Cristo que me influencia a pecar? Então a culpa do meu pecado é de Cristo. Se foi Ele que me justificou e agora eu estou pecando, a culpa é dele. E Paulo responde: claro que não. Claro que não. O que Paulo vai dizer agora é uma objeção por parte daqueles homens. Se disseram a uma pessoa que ela é salva pela fé, eles diziam: estamos incentivando a fazer o que é errado, uma vez que, se ela acreditar que será salva pela fé somente, ela pode viver do jeito que ela bem entender. Viva como você quiser. No final, você será salva pela fé. Mas não é isso que Cristo vai dizer. Na verdade, irmãos, a graça de Cristo em nos salvar não nos libera a pecar. Pelo contrário, a graça de Cristo nos constrange para que a gente nunca mais queira pecar. Quem pensa assim: fui salvo pela graça, posso fazer o que eu quiser, que no finalzinho a graça vai vencer e eu serei salvo. Essa pessoa nunca foi salva. A Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange.
nós nos sentimos constrangidos a querer viver de uma maneira que agrade. A gratidão do cristão é uma vida de santidade em resposta à salvação que Deus lhe deu. Alguém que então quer viver uma vida deliberadamente no pecado, porque sabe que a graça vai efetuar, não conheceu a graça, porque a graça causa o contrário em nós. A gente se sente envergonhado, constrangido, a gente se sente humilhado pelos nossos pecados. A pergunta é, se Deus justifica e perdoa pessoas más, de que adianta ser bom? No final de contas, Ele vai salvar. A responsabilidade após a salvação é do homem, caso ele peque, e não de Cristo. Paulo vai dizer, versículo 17, se procurando ser justificado em Cristo, nós mesmos somos achados pecadores? Cristo é o ministro do pecado? Não. 18, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Aqui, Paulo é um cara muito inteligente. E às vezes é até difícil entender o raciocínio de Paulo. Pedro disse isso, que as letras de Paulo eram difíceis de entender. O apóstolo Pedro disse. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: então vamos lá. Se você está dizendo que a salvação pela graça não vale, porque ele libera o homem para pecar, vamos então analisar o seu argumento. É importante que nós sejamos salvos pela obediência à lei. Ok, por obras. Então vamos lá. Se você achar um homem que seja capaz de obedecer à lei perfeitamente, ele será salvo. Mas a gente sabe muito bem que não existe. Não existe nenhum homem que é capaz de cumprir a lei perfeitamente. Eu ainda costumo brincar que as mulheres ainda pecam no 10º mandamento quando cobiçam, né? Nada cobiçarás. Cobiçam a progressiva da irmã, o cabelo melhor da próxima. Isso aí é o quê? Pecado. Então, perdoe esse ponto. Com essa brincadeira eu estou querendo dizer o seguinte: se por pontos até meticulosamente pequenos da lei, a gente acha que não vai fazer muita diferença, mas a gente tropeça. A gente tropeça em todos esses princípios. A gente tropeça em vários princípios. E Paulo está dizendo o seguinte: então vamos imaginar que a salvação pela graça não vale. Vamos para a salvação por obras. Nós temos um problema, porque eu também não conseguirei ser salvo pelas obras. Então, se eu digo que a salvação pela graça não vale, de que me adianta correr para as obras, já que eu não terei obras suficientes para ser salvo? Então ele fala, é certo que não. Se eu edifico aquilo que foi destruído, eu faço pecador. Porque quando eu me coloco debaixo da lei, eu volto ao mesmo estado de condenado ao pecado. Então Paulo vai dizer que o pecado do homem não anula a justificação pela graça. Então quando você peca e você fala, poxa vida, mas eu fui justificado, lavado e perdoado em Jesus, Jesus pagou os preços do meu pecado, eu não deveria pecar novamente. Não deveria, mas pequei. E agora, está anulada a justificação? Não, porque Deus perdoa os meus pecados de ontem, de hoje, e Ele me perdoa dos pecados que eu ainda nem cometi, porque o sangue de Jesus, seu Filho, me purifica de todo o pecado. Não é de alguns, e nem até tal quanto, de todo o pecado. Então a graça, ela não anula, o pecado não anula a graça, e a graça não incentiva a pecar. Se alguém peca, a culpa é nossa e não de Cristo. É isso que Paulo vai dizer. E por fim, o apóstolo Paulo vai dizer de que a justificação pela fé une o crente a Cristo. A gente viu então 3 coisas. A primeira é que a justificação pela fé é o único meio de sermos salvos. Segundo, de que a justificação pela fé não influencia o crente a pecar. O pecado é uma tentação particularmente nossa, isso não é culpa de Deus. E terceiro, a justificação pela fé une o crente a Deus. Aqui é o que o apóstolo Paulo vai dizer: eu estou crucificado com Cristo, já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Essa doutrina que Paulo vai dizer é uma doutrina que os teólogos chamam de união mística, união espiritual com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também reinaremos. Somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo das bênçãos celestes. Essa união, existe uma união fantástica entre o cristão e Jesus Cristo. Uma união espiritual que nós falamos para as crianças, que Jesus habita em nosso coração. É o que Paulo está dizendo. Eu não sou eu quem vive mais, mas é Jesus quem vive em mim. Existe uma união que o olho não consegue ver, mas o coração consegue sentir, porque o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, Romanos capítulo 8. Então essa conexão espiritual nos certifica de que Jesus habita em nós. O apóstolo Paulo vai dizer, sabe por que quem é justificado não é incentivado a pecar?
Porque quem é justificado está unido a Cristo. E agora já não sou eu quem vive, mas é Jesus que vive em mim. Eu percebo de que as minhas inclinações, ainda que existam várias inclinações carnais no meu corpo, existem também várias inclinações espirituais para estar mais perto de Deus. E isso só pode ser Cristo em mim. Esse viver que eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, porque eu já estou crucificado com Cristo. Aqui, irmãos, a gente chega num ponto muito interessante dessa mensagem. É que a justificação pela fé e pela graça, ela não é apenas uma doutrina e uma teoria da vida. A justificação pela fé é, antes de tudo, uma experiência e um compromisso pessoal. Eu tenho que entender o que está acontecendo comigo. Eu não creio que eu sou salvo porque eu ouvi dizer que Jesus morreu por mim. Eu sei que eu sou salvo porque eu sei no meu coração que Jesus Cristo me purificou de todos os meus pecados. Eu não sei que eu sou salvo porque eu ouvi algum pastor dizer que a justificação perdoa pecados por aí. Eu sei que Jesus Cristo veio ao meu encontro e me tornou inocente, porque Ele me deu a obediência dEle. Como diz aquela velha canção, morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. É um compromisso e uma experiência pessoal. Eu tenho que sentir isso, eu tenho que saber disso em mim mesmo. Por isso que ele diz, em primeiro lugar, aí no versículo 19, vamos ler a primeira parte aí do versículo 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Paulo vai dizer então que o compromisso pessoal que ele tem com a justificação, em primeiro lugar, é morrer para a lei. A união com Cristo fez com que ele morresse para a lei. O que Paulo está dizendo é o seguinte: eu já não estou mais debaixo do poder da lei para ser salvo. Eu já não confio mais nas minhas obras. Eu já morri para essas coisas. Eu já não dependo mais do que a lei vai dizer, faça isso, faça aquilo, deixe de fazer, ou faça aquilo outro, para que eu fale assim, agora sim eu fui salvo. Eu já não vivo mais debaixo da confiança na lei, porque Jesus vem sobre mim. Eu morri para a lei. Aquelas ordenanças, aqueles princípios, aquilo acabou. A Bíblia diz que o fim da lei é Cristo, o apóstolo Paulo fala. Não de que a lei e os princípios da obediência acabaram com Cristo, agora cada um com sua vida louca por ele. Não, não é isso não. É que o propósito, o cumprimento da lei está em Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, o livro de Hebreus vai dizer de que é um sacrifício feito uma vez por todas. De maneira que não há mais nenhuma necessidade de que ofereçamos sacrifícios para perdão de pecados. A lei foi cumprida em Jesus. Se no Antigo Testamento os homens tinham que sacrificar animais com certa frequência para pedir perdão, nós não precisamos fazer isso hoje, porque Jesus se sacrificou em nosso lugar. A lei encontrou seu propósito final em Jesus. O fim da linha da lei é Jesus. Tudo que tem na lei se cumpre em Jesus. Tudo. Tudo. O relacionamento com Deus através do tabernáculo está em Jesus. O perdão dos pecados, dos sacrifícios, está em Jesus. Tudo que tem na lei se cumpre em Jesus. Por isso que hoje não existe mais sacrifício de sangue, mas a Bíblia fala que nós temos que fazer sacrifícios de ações de graças, sacrifícios de louvor. É coração em Jesus. Hoje existe uma sintonia emocional e espiritual no relacionamento com Deus. A minha fé e o meu Salvador. Tem que haver uma conexão espiritual aí, através da leitura da palavra e através da oração. E aí eu vou pedindo perdão e vou sendo perdoado todos os dias, até que Ele volte. A lei se cumpriu, então nós morremos para a lei. E o resultado de morrer para a lei é o seguinte, o texto vai dizer. Vamos continuar? Morri para a lei, a fim de viver para Deus. Paulo vai dizer então, gente, não tinha ninguém melhor do que Paulo para falar essas palavras. Ele vai dizer que ele foi instruído aos pés de Gamaliel, fariseu dos fariseus, seguidor da lei, perseguidor da igreja. No livro de Gálatas ele mesmo já disse, nós já passamos por esse texto, de que ele assolava a igreja. Ele fazia o terror com os crentes, por causa da lei. Você crê em Jesus? Creio, mas você faz isso? Não. Mata e matava. Agora ele está dizendo, eu morri para essas coisas, porque eu nasci em Jesus. E o alvo agora da minha vida é viver para Deus. E Paulo vai dizer, é que ele morreu para a lei,
para viver para Deus, nasceu um novo homem com novos desejos. João Calvino vai dizer: viver para Deus é regular a nossa vida segundo a vontade de Deus, de modo que em toda a nossa existência não cogitamos em mais nada além de sermos aprovados por Deus. Viver para Deus é regular a nossa vida à vontade de Deus, para que o nosso alvo maior seja ser aprovado por Deus. Isso é viver para Deus. Quem é justificado em Cristo vive para o deleite do Senhor, para a glória do Senhor. A gente começa então a encontrar a razão da nossa existência. Todo homem que é justificado em Cristo é perfeito? Não, mas busca a perfeição. Busca cada dia mais conhecer mais de Cristo, ser como Cristo é, viver de um modo que agrade a Cristo. Então, quando a gente percebe a fraqueza da nossa carne, pecamos, fracassamos, isso não quer dizer que a gente não nasceu de novo e não vive para Deus. A grande indagação que a gente deve se fazer é se depois de ter pecado, como a gente reage ao nosso pecado? A gente fica incomodado, entristecido pelo pecado? Existe um desejo ardente, apesar dos tropeços, de viver para a glória de Deus? Ou a gente simplesmente sacode os ombros e finge que nada aconteceu? Se você sacode os ombros e finge que nada aconteceu, a Bíblia vai dizer que você nunca nasceu de novo e nunca foi justificado em Cristo. Mas se você sente, como o irmão Orlando leu aqui um texto no início do nosso culto, que Davi sentiu-lhe, bateu o coração porque havia pecado. Se você sente que o seu coração foi batido, algo ali aconteceu, o Espírito Santo está te incomodando, é porque você, sem sombra de dúvidas, está unido a Jesus Cristo, que dentro de você te influencia a viver para Deus. É por isso que a gente diz que não existe livre-arbítrio. Porque se eu peco, eu não peco de livre e espontânea vontade. Eu peco porque em pecado me concebeu minha mãe. Depois do pecado original, todos os homens são depravados em sua natureza. Todos são condicionados a pecar. Eu não escolhi o pecado, eu nasci pecador. Não tem livre-arbítrio aí. Isso é injusto, não tive escolha. Por outro lado, se eu acerto e se eu me santifico todos os dias, não tem livre-arbítrio aí. Porque não fui eu que fiz isso. Isso é Cristo em mim que me fez chegar lá. Então não tem livre-arbítrio. Nós estamos debaixo da ação de Deus em nós. Livre-arbítrio é uma coisa, responsabilidade humana é outra. Mas esse é assunto para outra novela, né? Vamos deixar para outro dia. O apóstolo Paulo então continua. O finzinho do versículo 19. Estou crucificado com Cristo. O resultado disso é: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O que Paulo está querendo dizer agora é o seguinte: quando Cristo morreu na cruz, e hoje eu acredito nessa mensagem, é como se eu tivesse morrido juntamente com Ele. E quando Ele ressuscitou, eu continuei morto, e Ele nasceu dentro de mim. Já não sou eu quem vive, mas Ele vive em mim, porque eu morri lá com Ele. O João, o Roberto, o Ricardo, o Francisco, a Maria, seja lá quem for, morreu lá na cruz quando criou em Cristo. E um novo homem surgiu, e esse novo homem não é mais um novo João. O João morreu. Quem nasce agora é Cristo em mim. Cristo em mim. As influências de Cristo, o pensamento de Cristo, a vida de Cristo. Paulo encerra a doutrina então dessa união e mostra que nós morremos com Cristo. Somos crucificados com Cristo. O nosso velho homem morreu com Cristo. E somos então unidos a Cristo. Por termos sido crucificados com Cristo, morremos para nós mesmos. João Calvino disse que Cristo vive dentro de nós de duas maneiras. A primeira maneira que Cristo vive dentro de nós é quando Ele nos governa por meio do Espírito Santo e dirige todas as nossas ações. A segunda maneira que Cristo vive em nós é em nos tornarmos participantes da sua justiça, de modo que, embora nada possamos fazer por nós mesmos, somos aceitos aos olhos de Deus. Duas coisas acontecem quando Cristo vive em mim. Primeiro, Cristo governa a minha vida. E segundo, Deus não olha mais as minhas obras, mas Deus vê os méritos de Cristo em mim. Isso aqui é fantástico. Porque quando Deus olha para você, Ele não vê você. Quando Deus olha para você, Ele não vê as suas atitudes e os seus comportamentos. Eu não estou dizendo com isso que você pode simplesmente viver como deseja. Mas eu estou dizendo que em questão de condenação, quando Deus olha para você, existe um filtro que te purifica. Quando Deus olha para você, a cruz é o filtro e Jesus é a pessoa que Deus
Deus vê Jesus em nós, porque Deus nos uniu em Jesus, quando nós morremos com Ele na cruz. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Mas aqui cabe uma reflexão muito importante. É bom que a gente fique atento, pois algumas atitudes que a gente tem, Cristo em nós não teria. Algumas palavras que a gente fala, algumas coisas que a gente vê, alguns lugares que a gente anda e pensamentos que a gente tem, não tem nada a ver com Jesus dentro de nós. Então a gente sempre tem que morrer para o velho homem, para que Cristo fique mais forte ainda dentro de nós. Por fim, o apóstolo Paulo vai falar no versículo 20. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E vamos juntos agora, por favor. E esse viver, vamos lá, irmãos. Vivo pela fé, Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O apóstolo Paulo vai falar: como que eu vou lidar com a graça de uma maneira assim, fui salvo pela graça, está ótimo, vamos viver a vida como a gente quiser e no final a gente vai ser salvo. Eu não posso fazer isso, pois eu tenho uma dívida de amor com o meu Salvador. Ele a si mesmo se entregou e me amou. Portanto, a vida que eu levo aqui nessa terra, eu vivo pela fé naquele homem que me amou e se entregou por mim. Eu tenho uma dívida de amor com o meu Salvador. Não é assim que eu quiser fazer, eu faço. No meu compromisso pessoal, eu morri com Cristo, eu morri para a lei, eu vivi para Deus, Ele vive em mim, para que eu viva pela fé naquele que me amou e se entregou por mim. E meus irmãos, o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui que existe uma vida eterna e uma vida celestial. A palavra que ele utiliza aqui é literalmente essa vida que tenho na carne corpórea. Essa vida que tenho na carne, aqui na terra, eu vivo pela fé. Hoje de manhã nós falamos na escola dominical que nós somos brasileiros emprestados, porque na verdade nós somos cidadãos dos céus. O apóstolo Paulo sabe disso, quando ele vive nessa terra, vivendo pela fé naquele que amou ele. Ele sabe que ainda que ele está nessa terra, cheio de tentações, cheio desse mundo perverso, cheio de coisas esquisitas, ele sabe que a pátria que ele tem, a pátria que ele espera, é a pátria celestial. E pela fé, ele consegue viver um pouquinho do céu aqui na terra. E a vida que tem na carne, eu vivo pela fé, no que me amou e se entregou por mim. Então tem dois princípios aqui. Nós devemos viver a vida pela fé, pois tudo que não provém de fé é pecado, diz a palavra de Deus. A fé é o que nos garante a vitória. O nosso Senhor Jesus Cristo, através do nosso apóstolo João, diz para nós no livro de João que essa é a vitória que vence o mundo, a fé. Aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus vence o mundo, pois Jesus venceu o mundo e nele nós somos mais que vencedores. A gente tem que então viver essa nova vida, essa vida justificada, porque nós estamos unidos a Cristo pela fé. Eu creio que vou conseguir, pois Jesus conseguiu. Eu creio que vou chegar até o final, porque Jesus chegou. Eu creio que Ele vai me levar, pois Ele já está lá preparando morada para mim. Pela fé eu chegarei. Pela fé eu consigo suportar as aflições dessa terra, porque o sofrimento do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada no último dia. Eu creio que virá no porvir, porque o meu Salvador vive e por certo se levantará, disse Jó. Pela fé eu rompo as barreiras. Pela fé eu chego ao final. Pela fé em Cristo. A vida que eu trago, eu vivo pela fé. Quando você começa a perder a fé em Jesus, você começa a viver uma vida cristã cheia de tropeços. Mas quando você mantém os olhos fitos no Salvador, Hebreus vai dizer, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, corramos a carreira que nos está proposta. A única maneira que a gente tem de chegar até o final, irmãos, é com fé em Jesus Cristo. Tenha fé nele. Ele morreu, mas ele venceu, foi por você. Tenha fé nisso. E viva dessa maneira de santidade para ele, e cumprindo ainda a justificação, a santificação agora, um outro processo, por aquele que me amou e se entregou por mim. É muita injustiça e é muita ingratidão quando a gente vive a vida do nosso jeito, dando as costas àquele que me amou e se entregou por mim. Jesus abriu mão da sua glória, em semelhança de homem se fez, a si mesmo se esvaziou, tomou a sua cruz, em forma de servo, se humilhou,
carregou a minha cruz, os meus pecados, o perdão do Pai para mim, a ira de Deus sobre a sua vida, levou os meus castigos e as minhas chagas, e agora eu vivo como se ele não tivesse feito nada por mim. Isso é triste, isso é vergonhoso, isso deveria nos embaraçar. Como Daniel vai dizer, Daniel faz uma oração no capítulo 9, falando: agora, Senhor, só nos resta o coragem de vergonha. Quando nós nos esquecemos daquele que nos amou e assim mesmo se entregou por nós e vivemos como a gente quer, a gente deveria encher o rosto de vergonha, o coragem de vergonha. Pois Jesus não morreu na cruz à toa. Ele morreu para nos fazer pessoas unidas a Ele, para a glória dele. Por fim, o apóstolo Paulo diz no 21: anula então a graça de Deus? Claro que não. Pois se a justiça é mediante a lei, Cristo morreu em vão. Paulo então fecha: a justiça, se é necessário que eu entre no céu pelas obras da lei, Jesus veio nessa terra e morreu à toa. Eu me recuso a acreditar que ele morreu em vão. A justiça que eu obtenho é através da graça, pela fé no meu Salvador. Algumas lições para nós. A primeira delas: essa doutrina, a doutrina da justificação pela fé, nos ajuda quando nós pecamos. Culpa do pecado. Nós não estamos libertos do poder e da influência do pecado. Ainda habitamos num mundo onde o pecado nos influencia. Infelizmente caímos. Mas o que a Bíblia vai dizer é que o pecado não mais tem poder de culpa sobre nós, de controle sobre nós. Eu já não preciso mais andar por aí cabisbaixo, entristecido e desamparado porque eu pequei. Mas eu devo me arrepender dos meus pecados e se lembrar que Cristo pagou o preço dos meus pecados na cruz. Levantar a cabeça, sacudir a poeira e seguir a vida. Essa depressão espiritual não cabe para o crente. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que a tristeza, segundo Deus, ela produz vida. Vida. 1 Coríntios, Paulo fala: a tristeza, segundo Deus, produz vida. A gente peca, infelizmente, a gente fica triste, infelizmente. Mas a gente não anda por aí cabisbaixo, porque Jesus levanta a nossa cabeça, perdoa o nosso pecado e a gente continua. Por causa dessa doutrina. Agora, já imaginou se você acreditasse na justificação pelas obras? Que tristeza que ia ser a sua fé? Eu acredito que você sabe pelas obras. Pequei. E agora? Mas já era. Sinto muito. Senta no banquinho e chora, né? Segundo, a doutrina da justificação pela fé também nos deixa sem graça diante da graça de Deus. Estamos seguros em Cristo e não precisamos viver debaixo de angústia nenhuma. Terceiro, a doutrina da união com Jesus Cristo também é muito importante, pois nos ajuda a enfrentar o pecado, Satanás e o mundo e, claro, a morte. Quando a morte bater na sua porta, você pode morrer tranquilo e em paz, porque você é justificado de todo pecado e o que te aguarda é a morada celestial. Quando a morte, o nosso principal inimigo, vier sobre nós, a gente vai lembrar de uma coisa: eu estou unido a Cristo. Jesus venceu a morte, por isso eu vencerei também, pois somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Onde está, ó morte, a tua vitória? Perguntou o apóstolo Paulo. Jesus Cristo venceu a morte e Ele nos deu a vida, e Ele disse: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Olha que bênção. Um dia a morte vai chegar para mim, vai chegar para você, e você pode dizer com toda certeza: eu vou morrer em paz, porque na verdade eu não estou morrendo, eu estou indo para o meu verdadeiro lar. Esse é um privilégio que só aquele que crê em Jesus Cristo tem. É uma bênção poder dizer isso. Quarto, precisamos renunciar às outras esperanças e nos apegar a Jesus Cristo. Precisamos rejeitar todas as coisas e crer somente na justificação pela graça. A gente precisa, irmãos, abrir mão dessas parafernálias religiosas, dos nossos princípios religiosos do nosso coração. A gente precisa abrir mão de algumas coisas que a religiosidade colocou na nossa cabeça e a gente acha que no final a gente precisa dessas coisas para entrar no céu. Nós não precisamos de nada a não ser da graça e do sangue de Jesus Cristo. Só, ponto final. Se os crentes do Brasil acreditassem nisso, as nossas igrejas seriam muito melhores. E a religião cristã no Brasil teria muito mais respeito e respaldo por causa da doutrina da justificação pela fé. E por fim, eu queria ler essa aplicação. Eu gostaria que você prestasse muita atenção. Se você crê de todo o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que
que Ele veio a este mundo com o objetivo de morrer pelos seus pecados. E na cruz do Calvário derramou o sangue por todos os seus pecados. Então você é salvo. Deus não requer nada além dessas coisas. Ele quer apenas que creiamos em Jesus Cristo. A justificação é uma doutrina, pela fé, é uma doutrina que precisa ser muito enfatizada em nosso meio e em nós. Eu sou salvo em Jesus. Que Jesus nos abençoe e nos guie nessa mensagem para que vivamos uma vida assim, para a glória dele, em nome de Jesus. Pai amado, nós te agradecemos, porque não houve nenhum momento da história que o Senhor colocou sobre as cargas dos homens, sobre os ombros dos homens, as cargas da sua salvação. Nunca obediências, melhoras, avanços pessoais, morais, religiosos conseguiriam ou conseguirão levar o homem ao céu. O céu é um lugar inacessível ao homem e à religião humana. Mas Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por Ele mesmo. E quando Ele derramou o seu sangue na cruz, Ele perdoou os nossos pecados. Ele nos lavou de toda impureza. E Ele nos fez alvos mais do que a neve. Ele nos uniu na sua morte na cruz e nos ressuscitou dando vida e vivendo dentro de nós. E agora, Pai, o que nós te pedimos é que essa mensagem seja tão forte e tão operante em nosso coração, de modo que a gente já não viva mais para nós mesmos, mas por aquele que se entregou e por amor morreu por nós. Que todos nós possamos dizer aqui nessa noite: já não sou eu quem vive, mas é Cristo Jesus que vive em mim. Nos ajude a viver Cristo em nós, Pai, em nome de Jesus. Amém.